Fala pessoal, aqui é o professor Luiz com mais uma questão de matemática, a questão da FGV 2016. O salário de Pedro é um terço maior do que o salário de Paulo. O salário de Paulo é X% menor do que o salário de Pedro. Qual é o valor de X? Ele quer saber quantos, em termos de porcentagem, o salário de Paulo é menor do que o de Pedro. Ele não quer saber quantas vezes ele é maior, quanto em porcentagem ele é menor. Como a gente não sabe qual é o valor do salário de Pedro, a gente chama de PE, e o salário de Paulo a gente chama de PA. Se o salário de Pedro fosse igual ao salário de Paulo, a relação seria essa, né? Salário de Pedro igual ao salário de Paulo. Mas como o salário de Pedro é maior, então a gente vai colocar aqui como sendo o salário de Pedro é igual ao salário de Paulo mais um terço. Ou seja, um terço do salário de Paulo. Então a relação aqui que você vai achar entre o salário de Pedro e o salário de Paulo é que o salário de Pedro é 4 terços do salário de Paulo. É essa relação que a gente vai poder converter, né, transformar em porcentagem. Né? O salário de Pedro, se ele fosse igual ao salário de Paulo, seria essa relação aqui. Né? Mas como não é, né, é um terço maior, então você vai somar um terço do salário de Paulo para poder achar a relação em termos de fração. Né? Só que a pergunta é para você fazer essa relação em termos do salário de Paulo. Então você vai colocar, você vai isolar esse salário aí de Paulo. Então o salário de Paulo vai ser igual a 3 vezes o salário de Pedro sobre 4. Então aqui a relação em fração é de 3 quartos. Né? O salário de Paulo é 3 quartos do salário de Pedro. 3 quartos é a mesma coisa que 0,75. Então, de Pedro, né? Não de Paulo. Então o salário de Paulo é 75% do salário de Pedro. Ou seja, ele é 25% menor. Né? A relação que a gente achou foi que o salário de Paulo é 75% do salário de Pedro. Ou seja, o salário de Paulo ele é 25% menor. Através dessa relação aqui que a gente conseguiu encontrar esses 25%. Né? Passou de fração para porcentagem e depois você vai subtrair, né, dos 100% para encontrar os 25%, que é justamente o valor que corresponde a o percentual menor do salário de um em comparação a outro. Essa questão foi bem interessante. A gente volta numa próxima, trazendo outras questões e até mais.